Então, boa noite de novo a todos. Agradeço a presença de vocês no terceiro encontro deste seminário sobre dinheiro e pagamento na psicanálise. A ideia hoje é retomar um pouco, muito brevemente, só para localizar, né, a discussão do encontro passado, né, que tem a ver com aquilo que eu estava chamando de um eixo da técnica do pagamento em psicanálise, apresentar em seguida, né, um outro eixo da questão na obra do Freud, que tem a ver com a teoria que ele formula sobre dinheiro, né? Para chegar, então, em dois casos dele, né, o Homem dos Lobos e o Homem dos Ratos, que são casos que tocam essas questões muito diretamente, e esse é o ponto que eu planejo encerrar a conversa hoje, aliás, encerrar a apresentação, para abrir a conversa com vocês, para lançar as questões para o próximo encontro, certo? Esse encontro, então, encerra o movimento de apresentação dos pontos da obra do Freud, colocando alguns elementos que eu vou mencionando ao longo da fala de hoje, para a gente fazer os últimos dois encontros, que, como eu tinha dito na primeira vez que a gente se encontrou aqui virtualmente, vai ter a ver com destacar as diferenças, né, de uma leitura que tem a ver com a questão da dívida simbólica e a questão da gratidão, por um lado, e, em seguida, as diferenças em relação a uma leitura que tem a ver com o significante e com o símbolo, né? Mas vocês vão ver que essas questões começam a aparecer hoje e não é à toa que essas, né, já apareceram no encontro passado, reaparecem hoje e não é à toa que elas têm assim fazem uma certa história no modo como os analistas lidam com dinheiro e pagamento, né? Bom, então, na semana passada, olha, no encontro passado, a gente conversou um pouco, né, sobre as recomendações técnicas que o Freud faz sobre a questão do pagamento, né? Então, em 13, ele destaca alguns pontos, né? A questão dos fatores sexuais e de poder que estão relacionados à questão do dinheiro, a necessidade de subsistência do analista, né? Ele vai falar que uma psicanálise deve ser cara e não deve ser gratuita, porque isso vai ter a ver com elementos de resistência no andamento do tratamento. Então, o paciente pagar tem a ver com ele querer acabar logo o tratamento. E vai recomendar que não se acumulem muitas sessões em aberto, para que o sujeito não tenha assim uma dívida muito grande por muito tempo como analista, né? O ponto que eu destaquei, né, que foi assim o principal do último encontro, tem a ver com assim o que eu considero uma virada no posicionamento do Freud em relação a essas questões, né? Porque em 18 e 19, com o final da Primeira Guerra e com os analistas podendo se reencontrar novamente num congresso internacional em Budapeste, ele faz uma fala em que ele está às voltas com questões técnicas da psicanálise. Então, o Freud mesmo vai dar exemplos de como a técnica psicanalítica precisa não exatamente se atualizar, mas ela precisa ser repensada em função de novos quadros. Ele vai dar o exemplo, então, de duas vinhetas clínicas muito curtas em que ele fala sobre um caso de neurose obsessiva que ele atendia e de um caso de fobia, quer dizer, como repensar a técnica da psicanálise que vinha da história com os quadros de histeria para novos tipos de neurose, né? Ou pelo menos neuroses diferentes que apareciam no consultório. E aí, no finalzinho desse texto, que foi o ponto central que eu destaquei, né, para a gente conversar, ele vai lançar uma proposta para a comunidade de analistas que tem a ver com a fundação de clínicas gratuitas de psicanálise. Então, já tem uma mudança aí que
tratamentos psicanalíticos de algum tipo deveriam ser possíveis, né, gratuitamente. Enquanto o Estado não reconhecesse o direito à saúde mental, né, caberia à comunidade de analistas fazer algum tipo de trabalho, ainda que pequeno, frente ao tamanho miséria neurótica do mundo. Então, ele coloca essa questão para a comunidade como uma possibilidade, né? Essa possibilidade vai ser encampada pelos analistas, é daí que vem, então, a criação das clínicas gratuitas, que vão ter a ver com um certo modelo de formação de analistas, né, que é o chamado modelo de Berlim, e ao mesmo tempo, é um lugar de uma certa efervescência da psicanálise, né, até entre a década de 20 e de 40, quando o movimento psicanalítico é desmontado na Europa Central em função da ascensão do nazifascismo, né? E também, de uma maneira muito interessante, não exatamente em função de uma mudança de quadro clínico, mas em função, né, de atender os pobres, aqueles que não poderiam pagar por uma psicanálise, aqueles que não poderiam fazer o bom negócio do tratamento psicanalítico, como Freud chama em 13, ele vai falar que, eventualmente, para isso ser possível, então a gente vai precisar de uma mudança na técnica, né? E aí vem aquela frase conhecida e, ao mesmo tempo, polêmica do Freud, que tem a ver com o ouro da psicanálise pura, né? E o cobre da sugestão e da hipnose, né? Então, de maneira muito interessante, o que o Freud fala é que, eventualmente, para a gente atender, para que a gente pudesse atender aqueles que não poderiam pagar pela psicanálise, eventualmente deveríamos lançar mão de recursos que têm a ver com a sugestão e com a hipnose. Quer dizer, tem uma certa quebra de uma história que se conta, né, na psicanálise, que é a técnica psicanalítica propriamente dita vai se estabelecendo conforme vai se abandonando a sugestão e vai se abandonando a hipnose, né? O que o Freud faz aqui é inverter um pouco esse raciocínio, não em função de uma mudança de quadro, mas em função de uma mudança de quem a psicanálise atenderia, né? Porque ele não está falando que os pobres são quadros diferentes de neurose, seja histérica, seja obsessiva, seja fóbica, né? Mas que não podem pagar por ela. E ele faz a ressalva de que, enfim, mesmo essa retomada possível retomada da sugestão e da hipnose seriam feitos no quadro de uma psicanálise rigorosa e não tendenciosa. Quer dizer, o cerne ali da discussão tem a ver com um conjunto de separações, secessões, expulsões de pessoas do movimento psicanalítico, notadamente o Jung e o Adler, né, em função de questões de doutrina psicanalítica. Bom, então esses dois textos compreendem um arco de 13 a 18, 19, 20, né, que é quando o congresso acontece, o texto é publicado em seguida. Tem, então, nesse cerne, uma discussão sobre técnica da psicanálise, né, em função de quadros com quais trabalharíamos no consultório e também quem atenderíamos. E essa mudança de posição do Freud, que, como eu apontei, tem essa influência bastante grande no movimento psicanalítico. O que eu queria discutir hoje com vocês é uma outra parte dos textos freudianos, né, que curiosamente não são citados nessa discussão sobre honorários e sobre pagamento e sobre ouro, né, que, como o Mauro falou na semana passada, né, esse seminário tem a ver com mexer na merda, né? Então hoje eu queria discutir com vocês justamente os textos do Freud em que ele vai construindo uma certa teoria sobre o dinheiro, em que vai chegar naquela famosa equação simbólica sobre fezes e dinheiro, né?
E eu falei que esses... e aí aproveitando a história de que a gente vai mexer na merda, é bom lembrar que a gente mexe na merda e fede, né? Então tem alguns problemas que esses textos colocam pra gente. O primeiro problema, e se não for exatamente um problema, é uma questão que a gente deveria considerar, é que esses textos de 13 a 19 não mencionam os textos do Freud sobre fezes e dinheiro, né? Esses textos do Freud, a gente poderia colocar o marco inicial, que vem em 1908, e vão até pelo menos 1917. Quer dizer, são textos que são mais ou menos contemporâneos com os textos de 13 a 18. Né? Quando o Freud fala de dinheiro, de pagamento, de análise de honorários, né, o que a gente tem é que ele já tem essa discussão sobre dinheiro rolando. E conforme a gente discutiu no encontro passado, parece que o Freud não dava exatamente margem para que uma análise fosse paga de um jeito caro, que não fosse por dinheiro. Daí o problema que atender os pobres apresenta para essa teoria de como uma psicanálise deve ser paga, né? Te discutiu um pouco como falta uma certa noção de valor mais bem acabada para o Freud. Bom, ao mesmo tempo, no texto de 18, então essa equação simbólica já tinha sido enunciada, né? E aí, já começando um pouco pelo final, o curioso desse outro conjunto de textos do Freud é que esses textos não citam os textos sobre pagamento de uma análise. Né? Então, a gente tem essas dois eixos paralelos. Eles não se cruzam em forma de citações, ou remissões, ou passagens sem citação direta. Né? Pelo contrário, eles formam esses dois eixos quase que paralelos, que, de algum modo, vão se encontrar quando a gente fala dos casos clínicos que o Freud apresenta de neurose obsessiva, né? E, ao final, espero que fique claro por que a questão da neurose obsessiva. E, de todo modo, tem esse significante que brilha para a gente no final do texto de 18, que tem a ver justamente com a questão do ouro, né? Que, de um jeito muito curioso, vai aparecendo também reiteradamente nos textos que o Freud vai falando sobre fezes e dinheiro, né? E aí é o ouro puro da análise, né? Não dá para deixar passar esse tipo de construção do Freud, esse tipo de palavra que o Freud está usando, né? Ainda que eu tenha marcado esse início desse eixo em 1908, com o texto do Freud sobre caráter e erotismo anal, né? Eu queria fazer um parênteses aqui, porque já em 1897, se não me engano, o Freud fala dessa relação entre fezes e ouro numa carta para o Fliess. E isso vai aparecendo num conjunto de cartas que ele vai escrevendo. Então, ele discute um caso com o Jung, e é o caso da Sabina Spielrein, né? Ele vai discutir questões a respeito, né, de dinheiro e fezes nas reuniões da Sociedade de Psicanálise de Viena, né? Quer dizer, a gente vai encontrando alguns elementos bastante centrais e que não mudam ao longo desses anos, fora desses textos que estão nas obras completas do Freud, né, que nesse sentido são bem incompletas, né? Eu acho que recorrer às cartas que eles trocavam, que o Freud trocava com os outros analistas ali, e essas apresentações de casos da Sociedade de Viena é muito rico para a gente. Bom, então em 1908 Freud escreve esse texto sobre o caráter e erotismo anal, né, em que ele vai apresentar a relação de alguns elementos, né, que vão formar justamente a ideia de caráter. E para o Freud, os elementos que vão marcar, né, esse caráter anal vão ser os elementos de ordem, parcimônia e obstinação. Né? Então, assim, são traços de personalidade que perfazem a ideia de caráter, né? E é importante pensar aqui o que Freud está chamando de caráter, né? Não é assim como a gente usa numa outra linguagem mais corriqueira do tipo
bom caráter e mau caráter, né? Não é disso que se trata. Ele está apresentando traços constitutivos de um certo tipo de personalidade, né? E é interessante pensar como essa noção de caráter e personalidade aparece também na psicanálise, né? Freud vai fazer uma relação desses 3 traços, né, de ordem, parcimônia e obstinação, com incontinência fecal na primeira infância. Então aí já começa a aparecer a relação que interessa para a gente hoje, né? E o Freud vai falar, então tem essa relação que tem a ver com uma certa noção de desenvolvimento, né, que vai apresentar problemas para a gente depois. E o que vai estar em jogo para o Freud, então, é o modo como se estabelecem relações entre 2 complexos, né? Os complexos de interesse por dinheiro e os complexos que têm a ver com defecação, né? Bom, o Freud já começa a colocar como ponto de partida aquilo que ele vai querer explicar ali na frente, né? Por quê? Essa ideia de que já tem elementos que não são mencionados no texto, né? Não são citados, mas que já estavam circulando nas cartas e nas apresentações da Sociedade de Viena, explicam para a gente um pouco como o Freud apresenta um problema que ele já meio que tem a solução, né? Então, aquilo que ele vai falar que tem a ver com uma observação pura da clínica, né, sem pressupostos teóricos, muito rapidamente já começa a aparecer um conjunto de pressupostos, assim, meio no subtexto, né, meio que assim infiltrados na argumentação do Freud, porque ele já dá essa teoria de pronta para o Fliess em 1897, né? Ele vai até brincar quase como que um Midas às avessas, né? E por um outro lado, se não tem pressuposto teórico, vai ter um certo recurso a fatos de cultura, de linguagem e da mitologia para justificar essa hipótese, né? E aí eu faço um parênteses de novo, porque o que começa a aparecer aqui é uma certa ideia de símbolo, né? Que mais para frente, conforme esses textos vão tendo efeitos na comunidade analítica, vão apresentar um outro conjunto de problemas, né? E é aí que eu quero chegar no um dos próximos encontros, né? Nessa diferença entre encarar dinheiro como significante e dinheiro como símbolo. Aqui é como símbolo, e é por isso que o recurso à mitologia é feito, o recurso a provérbios é feito, né? Porque é quase como essa interpretação que já está meio fechada, que já tem um sentido pronto. Isso vai fazendo com que essa aproximação entre caráter anal e interesse por dinheiro leve a uma aproximação entre fezes e o objeto dinheiro, né, como objetos pulsionais. E aquilo que não tem uma suposição teórica, na verdade, se torna uma grade de interpretação para os psicanalistas, né? Então, a partir desse primeiro texto do Freud, começa-se a se construir um discurso sobre o que é dinheiro em psicanálise, né? Que, de novo, não se cruza com o discurso sobre o que é honorários em psicanálise, né? Bom, então esse texto ele é um texto importante para a nossa discussão, né? O que o Freud vai falar é que aquilo que na criança aparece como interesse pelas fezes, como essa primeira produção infantil, vai virar na vida adulta um interesse por dinheiro, né? Como se na infância não houvesse esse objeto dinheiro disponível. E para o Freud vai ser até quase como que assim, como que se um objeto viesse bem a calhar para substituir o outro como objeto pulsional, né? Então, para o Freud se trata, né, da substituição de objetos da pulsão. Ali onde havia interesse por dinheiro por fezes na infância, vai haver interesse por dinheiro na vida adulta.
essa primeira apresentação da teoria freudiana, ela vai sendo repetida ao longo da obra do Freud, né? Então, em 1911, num texto chamado, né, Os Sonhos no Folclore, que o Freud escreve com o Oppenheim, ele vai falar, né, que as fezes aparecem no folclore, nos mitos, justamente como um objeto apreciado, né? E que nos sonhos de folclore, então, o que aparece, o ouro aparece justamente como símbolo das fezes, né? Então, a gente começa a perceber que também começa a se estabelecer nessa argumentação freudiana uma relação entre o que tem a ver com o desenvolvimento psíquico, né? Quer dizer, a passagem da infância para a vida adulta encontra a passagem do interesse pelas fezes para o interesse por dinheiro. A gente também começa a encontrar que isso forma um certo simbolismo na cultura, né? Então, começa a haver uma certa equivalência nos argumentos do Freud entre esse eixo de desenvolvimento e o recurso ao folclore, à cultura, aos mitos, né? 2 anos depois, no prefácio a Ritos Escatológicos, né, que é um prefácio que o Freud escreve, o Freud vai além nessa argumentação, né? O que o Freud vai falar é que, na verdade, o que a gente faz na nossa ontogênese, no nosso desenvolvimento enquanto indivíduo, nessa ideia de uma certa maturação, né, repete aquilo que a nossa espécie fez quando na sua história filogenética, né? Quer dizer, quando e aí tem todo esse problema da filogênese e da ontogênese na psicanálise, né? E aqui o Freud retoma isso como um ponto de sustentação para sua argumentação na relação entre dinheiro e fezes, né? Então, essa maturação que tem a ver com deixar de gostar de fezes, ou deixar de se interessar por fezes, e das fezes darem, então, lugar como objeto pulsional a um outro objeto, que para o Freud é o dinheiro, tem a ver com uma retomada do modo como a nossa espécie evolui. E nossa espécie evolui significa também nossa espécie se afasta da biologia pura e simples e nossa espécie começa a se haver com essa questão da cultura, né? Então tem esse encontro dessa explicação freudiana de uma que tem a ver com uma teoria biológica, né, a teoria da evolução, com esse apelo, esse recurso ao modo como ele vai construindo essa teoria, né? Então, os elementos aparecem nesse primeiro texto e vão se repetindo, né? O Freud vai fazendo recursos reiterados a esses mesmos elementos, né? E aí, nesse texto, então, tem essa equivalência, né, entre o infantil, o neurótico e o primitivo, né? Que também é uma equivalência que aparece em outros textos, né? E é uma equivalência que leva a outros problemas para a psicanálise, mas que era uma equivalência que tinha a ver também com as teorias sociológicas e antropológicas da época, né? Eu estou insistindo bastante nesses pontos, né? Por quê? Porque o que a gente vai vendo então é o modo como a gente vai vendo então o modo como Freud vai construindo essa teoria sobre o dinheiro, né? Que ele não chega a chamar de uma teoria sobre o dinheiro, mas que tem a ver com isso, né? Explicar o nosso interesse por dinheiro e ao mesmo tempo explicar para onde vai o interesse que ele fala que as crianças têm pelas próprias fezes, né? Quer dizer, para onde isso vai quando somos adultos. Isso tem a ver com um conjunto de teorias que circulavam na época e com o modo como essas teorias são recebidas pelo Freud, né? Quer dizer, a gente precisa estar atento, né, ao modo como, quando o Freud está falando essas coisas para a gente, tem outras coisas embutidas.
porque isso tem a ver com como a gente considera o que é dinheiro hoje em psicanálise, né? Que é assim um ponto importante para a gente, né? Falamos disso no primeiro encontro, né? No momento em que há um empobrecimento generalizado da população, se não pela crise econômica que já vinha de alguns anos, a gente tem agora essa pandemia, né? E isso afeta um conjunto de coisas na nossa vida, inclusive como trabalhamos e como ganhamos dinheiro para nossa sobrevivência, que são, né, os fatores que o Freud colocava lá em 13 para a psicanálise secar, né? Me parece que a gente precisa pensar com um pouco mais de cuidado para não transplantar essas hipóteses diretamente para os nossos tempos, né? Porque tem algumas coisas que estão colocadas lá que, se a gente vai seguindo, né, por uma leitura mais lacaniana, tem esses problemas que eu estou colocando para vocês, né? A questão do símbolo, pelo menos, é um problema para a gente pensar, né? Que é o que eu proponho fazer nos próximos encontros, né? Então, Freud está aí, insistindo nessa construção que ele coloca lá em 8, né? Retomando os elementos o tempo todo, fazendo apelo a um certo simbolismo que ele encontra na cultura para reforçar a validade da hipótese dele, e trazendo para dentro dessa construção, pelo menos esse discurso de evolução das pulsões, né, de um certo evolucionismo pulsional, e nessa questão da teoria da evolução do ponto de vista biológico, repetindo a filogênese. Em 17, então pouco antes da fala dele em Budapeste, no texto sobre as transformações dos instintos, né? Em particular no erotismo anal, quer dizer, esse tema está posto aí o tempo todo, né? É aí que então aparece, né, pela primeira vez formulado nesses termos, essa equação simbólica nas produções do inconsciente. O Freud vai falar que essas produções são os pensamentos espontâneos, as fantasias e os sintomas, né? As fezes, ele vai colocar entre parênteses o dinheiro e os presentes, né? A criança e o pênis, que são facilmente confundidos e dificilmente separados. Então, o que começa a acontecer é que tem esse deslocamento, né, entre esses termos, né, que não são facilmente separáveis para o Freud. E aí a gente encontra, então, aquilo que em 1908 já aparecia, né, que em 1908 o Freud não colocava como uma teoria, colocava como uma observação da clínica, ainda que ele não desse exatamente exemplos clínicos. Aqui aparece, então, como uma equação simbólica, aparece já como uma formulação teórica para nós, analistas, né? E, por fim, vai ter, então, essa relação que o Freud vai estabelecer entre caráter anal e neurose obsessiva, né? Um tanto pelo modo como ele vai colocar os termos lá atrás, que tem a ver com, né, ordem, parcimônia e obstinação, né? Para o Freud, esses termos ou esses temas vão ser temas clássicos da neurose obsessiva, né? E aí a gente encontra assim uma outra junção, né? Porque a gente vai começar a ver como o Freud organiza, então, esse eixo que tem a ver com caráter anal, né? Com o erotismo anal, também tem essa passagem entre os termos, né? Nesse texto, então, ele já fala em erotismo anal mais do que em caráter anal, ainda que ele se refira ao texto anterior, né, em que ele menciona a expressão caráter anal, né? Esses temas e a relação com o quadro clínico, né? Então, o Freud vai, sim, fechando um outro circuito na obra dele, né? Sem fazer, de novo, referência à questão dos honorários, que já estava mais ou menos sendo colocada ali em 13 e em 18. Né?
Bom, então o Freud vai construindo e afinando essa teoria das fezes e do dinheiro, né? Freud não faz menção, de novo, a esses textos de 13 e 18 sobre pagamento de análise, ainda que lá naqueles textos ele não problematiza a questão do dinheiro como forma de pagamento da análise, né? Nesses textos tem assim um deslocamento também, né, desses textos sobre fezes e dinheiro, tem um deslocamento entre ouro e dinheiro, né? Isso tem a ver com como era a teoria monetária da época, né? Esse descolamento entre dinheiro e ouro, né? Que é o que a gente vive hoje em dia, né? E dinheiro ser então algo que tem a ver com a confiança que a gente deposita no governo como garantidor dessa moeda, né? É relativamente recente, tem 60 anos, né? Até finalzinho da década de 40, comecinho da década de 50, moeda era padrão ouro, né? Então esse deslocamento na época era um deslocamento mais próximo de ser feito, porque era assim que dinheiro funcionava, né? Hoje em dia já mudou bastante isso, né? Porque a emissão de moeda não tem mais a ver com o acúmulo de ouro, necessariamente. Isso muda a forma como o dinheiro, enquanto objeto social, circula na cultura e como nós nos relacionamos com o dinheiro, né? Tanto é que, se antes moeda tinha a ver justamente com uma equivalência em ouro, hoje em dia ouro não é mais uma mercadoria, que não é mais o que você usa para comprar outras coisas. Você compra ouro com dinheiro, né? E é pouco provável que você vai receber o ouro, você vai receber provavelmente um certificado de ouro, né? Então as coisas começam a ficar mais abstratas, né? Isso que tem assim uma concretude muito grande naquela época, hoje em dia é algo que a gente não vive mais, né? Eu acho que isso a gente precisa ter em mente quando a gente vai discutir o que é dinheiro em psicanálise também. E isso explica uma certa estranheza que a gente pode ter 60, 70, 80 anos depois em relação a esses textos que estão o tempo todo falando de ouro, né? Não é que o ouro não ocupe um lugar no nosso imaginário, não é que o ouro não tenha a ver com valor hoje em dia, né? As joias estão aí. É muito mais fácil entender, né, a caixa de joias da Dora do que exatamente a referência entre fezes e ouro que a gente encontra o tempo todo nesses textos. Então tem essa mudança também do que é dinheiro, que a gente precisa ter em mente para poder, ao mesmo tempo, não atualizar esses textos de uma maneira apressada, porque o que é dinheiro mudou, e ao mesmo tempo não fazer uma leitura anacrônica desses textos, entendendo o que era dinheiro e o que era ouro naquela época, né? Isso para ajudar um pouco a gente pensar nessa estranheza que a gente encontra nesses textos todos. Bom, então, eu falei para vocês que o Freud vai estabelecendo quase que uma grade de leitura do modo como os analistas vão entender o que é dinheiro, né? E eu queria mostrar um pouco desses efeitos para vocês, ressaltando um pouco esses traços que eu apontei também, disso que vai deixando assim a nossa aproximação um tanto quanto difícil com esses textos. Bom, tem essa inversão então do que era um ponto de partida para o Freud muito rapidamente, sem, né, suposições teóricas, vira para o Freud e para os analistas contemporâneos a ele, de fato, um ponto de partida teórico para entender a questão do dinheiro. E aí outros analistas vão escrevendo sobre o tema também, né? Sempre sobre esse prisma do erotismo anal e do caráter anal. E sempre também do prisma da neurose obsessiva, né? É difícil, inclusive, encontrar textos que vão pensar dinheiro de um outro jeito que não seja de neurose obsessiva. Um dos poucos é o do Mauro, sobre dinheiro e psicose, né? O manejo do dinheiro na questão da psicose.
E o que esses analistas vão fazendo, então, né, eu vou falar do Ferenczi, do Abraham e do Jones, é sempre ir cada vez mais amarrando de um jeito mais bem amarrado essas questões que o Freud vai trazendo para a gente. Então, em 14, o Ferenczi vai escrever um texto chamado Sobre a ontogênese do interesse pelo dinheiro, né? E é um texto bem freudiano. Parece que o Ferenczi está aqui se ocupando dos detalhes de como o instinto ou a pulsão vai se afastando das fezes e se aproximando do dinheiro. E o que o Ferenczi vai falar é que existe um processo de asseamento das fezes em relação ao dinheiro. Então, aqui a questão da sujeira, né? Então, as fezes vão sendo desodorizadas, deformadas e desidratadas. É uma questão bem sensorial para o Ferenczi. Nesse processo de passagem do interesse pelas fezes ou das fezes como objeto pulsional para o dinheiro como objeto pulsional. O que está em jogo aí é uma operação de maturação dos nossos sentidos e das nossas pulsões. E aí, muito curiosamente, o Ferenczi vai falar de uma pulsão capitalista, que teria dois componentes, né? O componente egoísta e o componente erótico anal. Mas é interessante perceber aqui como o capitalismo é, para o Ferenczi, também um objeto pulsional. Esse detalhe é importante, porque depois tem uma crítica interessante feita ao Ferenczi, mas ele é o cara que eu conheço que fala em pulsão capitalista, né? Há mais de 100 anos. Isso é detalhe importante porque tem a ver também com o modo como tem uma certa lida de objetos sociais reduzidos a um objeto pulsional, que tem a ver com uma maturação das pulsões. E o Ferenczi vai falar nesses mesmos termos freudianos, né? Ele vai falar do asseio e da coprofilia, da avareza e da imundície, do amor ao dinheiro e do amor ao asseio. Para o Ferenczi, são esses os traços do caráter anal, bem próximos do que o Freud está falando, bem colados na teoria freudiana. Se nessa época, em termos de técnica, o Ferenczi estava na técnica ativa, fazendo experimentações técnicas, que depois vai ter toda uma discussão na psicanálise, em termos de construção de uma teoria pulsional, o Ferenczi está bem colado no que o Freud está falando. E vai salientar o caráter simbólico do dinheiro na sua relação com as fezes, fazendo, então, recurso a provérbios, recursos a mitos, recursos a ditos populares para justificar essas hipóteses. O Jones, em dois textos de 13 e 18, ele vai falar sobre o caráter anal, o ódio e o dinheiro. Ele traz um outro elemento importante para as discussões do Instituto, ele está o tempo todo falando sobre isso. E aí ele vai retomar a questão do erotismo anal, como, tendo apoio em traços de poder, de menosprezo e de dinheiro. De novo, variações sobre o tema freudiano. Mas vai introduzir esse outro elemento aí, que é a questão do ódio, que eu acho que dá bastante discussão para a gente depois. Um dos primeiros analistas que eu, apesar de não gostar muito de Jones, que escreveu um texto dedicado a essa questão. E essa questão do simbolismo, que vai sendo fechado pelo Freud, que é essa grade de leitura que o Freud vai colocando para os analistas para a questão do dinheiro, chega a tal ponto no Jones que ele vai falar de coprosímbolos. E aí o importante para guardar dessa parte aqui é que
o modo como, sendo um símbolo, muita coisa cabe nisso, né? E aí, então, para o Jones, quase qualquer coisa que pareça papel vai ter a ver com dinheiro, né? E os motivos vão ser os mais variados, porque daí ele vai estar às voltas com encontrar motivos que justifiquem a semelhança entre esses símbolos, né? E aí para o Jones vai ser de borboleta a testamento, né? E tudo que couber no meio disso, né? Estou salientando isso porque a gente vai voltar a essa discussão nos próximos encontros, né? Mas o problema é que pensar o dinheiro sob o ponto de vista de símbolo traz para a clínica. Por último, um texto do Abraham, de 23, né, que vai falar também dessa questão do dinheiro e a questão do controle, que é um outro traço do caráter anal, e o tipo de interpretação que os analistas vão fazendo a partir disso, né? O tipo de interpretação pronta que eles vão trazendo para justificar e para apresentar essa construção. Então, ele vai falar, a partir da questão do controle, dos homens que mantêm suas esposas dependentes a partir do controle do dinheiro que eles, homens, dão para suas esposas, né? Como tendo um traço de controle que tem a ver com o traço do controle da defecação do erotismo anal, né? E, para o Abraham, né, essa ideia da analidade como uma atividade produtiva tem a ver com uma genitalidade deficiente. Quer dizer, de novo, estamos falando de uma concepção maturacional do sujeito, do indivíduo, da pessoa, né? Quando falha num desses momentos, temos consequências no outro. Então, numa genitalidade deficiente, a gente encontra uma produção anal, produção que tem a ver com controle, né? Daí que tem, então, a ideia de um erotismo anal, com esses traços de controle, né? Curiosamente, né, essa grade de leitura e de interpretação, tanto da clínica quanto dos mitos, né, porque aí cada hora um desses elementos vai servindo como justificativa para interpretar o outro. Então a gente tem essa construção que vai o tempo todo cada vez mais se reforçando, né? A primeira crítica que eu encontrei a essa concepção é só de 1938, com o Fennikel, né? Então, quer dizer, a gente passa um bom tempo trabalhando sobre esses termos do mesmo jeito. E aí, o que o Fennikel vai fazer, que eu acho que interessa bastante para a gente, é justamente fazer uma crítica a essa concepção do dinheiro, porque para ele o que está em jogo nessa concepção é uma concepção biologicista para compreender um objeto que tem a ver com o social e que nos chega pela tradição, pela cultura, e não por uma questão de maturação pulsional. Então, é uma crítica bastante dura, né? Porque ele está dizendo, e ele cita todos esses textos que eu mencionei para vocês, ele está dizendo, olha, esses textos todos têm esse problema, né? A redução de um fenômeno social a uma explicação que tem um fundo biológico de maturação instintual, né? E aí todos os problemas que a gente encontra para traduzir tribe como instinto, como pulsão, como impulso, né? Eles são reatualizados nessa questão. E ele vai fazer essa crítica, então, dessa redução ao biológico, de maneira muito direta ao Ferenczi, inclusive, né? Dizendo, olha, isso chega ao limite de que a gente entende que o capitalismo, que tem a ver com uma formação histórica dos modos, na organização dos modos de produção, como redução a um objeto pulsional. Quase como se o capitalismo existisse porque há uma pulsão.
do ponto de vista do Fenikel. A crítica do Fenikel vai nesse sentido, né? Quando o que está em jogo para ele é outra coisa, né? É como encontramos objetos que nos são fornecidos pela tradição e pelo social e como as nossas pulsões se engancham nesses objetos. Daí, então, que o dinheiro que antecede, nesse sentido, as pulsões que vão a ele se ligar, é compreendido de um jeito redutor. E daí, para o Fenikel, esse conjunto de interpretações que vão ser estereotipadas, né? Ele vai falar, nesse sentido, que além desses conflitos erótico-anais que a gente encontra nessas questões relacionadas ao dinheiro, à avareza, ao perdularismo, ao controle, ele vai falar que introjeções de qualquer tipo também vão poder ser projetadas nesse objeto, né? Porque ele é um objeto que está à disposição de pulsões que não são apenas essas que têm a ver com o erotismo anal, né? Ele é um objeto pulsional e, como tal, ele se presta a outras coisas também. Então, o que está em jogo aqui é uma tentativa do Fenikel de mostrar o reducionismo das teorias psicanalíticas até então em relação à questão do dinheiro e modos de pensar o dinheiro que não sejam redutores a uma chave de leitura dada de antemão, né? Bom, eu acho que o que chama atenção aí, né, é como tem um texto que vai na contramão de todos os outros, né, apontando questões para a gente e ao apontar essas questões, né, mostrar como havia pelo menos algum tipo de debate nessa comunidade analítica, né? Importante apontar também que em 38 o Fenikel estava ali na Europa ainda, né? Esse texto é escrito em alemão, né? A gente não tinha ainda o desmonte completo da psicanálise na Europa e a fuga dos analistas para a Inglaterra e para os Estados Unidos, e o modo como isso desarticula, por um lado, o que vinha sendo construído até então, e como vai rearticular de outros modos, né? Pensar, por exemplo, que vai ser a crítica ao capitalismo de um ponto de vista psicanalítico na sociedade dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra, né, é muito diferente do cenário que eles viviam até então. Bom, então, tem esse eixo que eu apresentei para vocês agora, do modo como o dinheiro vai sendo abordado pela teoria psicanalítica em paralelo com a questão dos honorários, né? Onde os honorários aparecem, né, se encontram com essas teorias. Não é à toa que em 1907, então, né, próximo dessas discussões, o Freud atende um paciente chamado Ernest Lancer, que ficou conhecido como o Homem dos Ratos, na teoria, né, na comunidade psicanalítica, cujo caso é publicado em 1909, e entre 10 e 14, 1910 e 1914, o Freud atende o Sergei Pankejeff, né, que vai ser conhecido como o Homem dos Lobos, né? Então, queria, né, apresentar um pouco para vocês essa ideia e discutir com vocês fundamentalmente, né, que esses dois eixos que parecem não se cruzar, porque não vão se citando, eles encontram um ponto de convergência, né, justamente em dois casos de neurose obsessiva que o Freud atende nessa época, e casos nos quais justamente vai ter assim traços anais, né, de caráter anal, para usar a expressão que o Freud usava na época, e vai aparecer a questão do dinheiro, né? O Homem dos Ratos tem esse nome, né, pela cena de tortura que o paciente apresenta para o Freud, né, em meio a muita angústia, a ponto de não conseguir completar a descrição, que tem a ver com
você prender uma vasilha, né, em uma pessoa, um orifício na bunda, o outro orifício aberto, um rato nessa vasilha, e aproximando, então, algum material quente pela abertura da vasilha, o rato se veria obrigado a escapar, né? Escapar para algum lugar, e segundo Freud, é aí que o paciente, o homem dos ratos, não consegue falar. E quem completa é justamente o Freud, que fala o ânus, né? Eu acho que esse dado é importante justamente pelo tipo de teoria que vinha sendo pensada na época pelo Freud, inclusive para pensar a neurose obsessiva. Né? Não é à toa que é o Freud que completa. Né? Esse caso gira ao redor de uma questão de dívida, né? Que o paciente contrai para poder pagar custas postais, né? Do seu pince-nez que havia sido quebrado, que remete a uma dívida do pai, que num jogo perde a aposta, né, e tem a honra salva por um camarada que paga essa dívida. E depois da guerra, o pai não encontra mais esse sujeito, então tem uma dívida paterna que não foi paga, que volta para esse caso, nessa dívida que esse caso contrai. Né? O caso é muito mais complexo do que isso, eu estou apontando esses dois elementos só, porque eles dizem respeito ao modo da discussão que nos importa aqui, né? Mas quer dizer, é um caso em que a questão da dívida aparece de maneira muito clara, né? Dívida e culpa, né? Que em alemão são uma palavra só, né? Essa questão do dinheiro, né? Aparece nessa questão numa relação com a mãe, né? Porque gastar o dinheiro da mãe, que afinal era quem controlava o dinheiro dessa pessoa, né? Do Ernest. E aparece também naquele conjunto de palavras que em alemão, né, tem essa coincidência fonética. Né? Então, Spielraten, né, o apostador, o rato de jogo, rato de aposta, né? Raten como adivinhações, heiraten como acasalamento, raten como prestação de uma dívida, né? Raten como ratos, e Kamerad, camarada, tem esse final que se assemelha também à questão. Né? Então, assim, tem uma montagem, que a gente poderia dizer hoje, significante desse caso, em que a questão da dívida, a questão do dinheiro e a questão dos ratos se aproximam a ponto do Homem dos Ratos ter essa moeda pessoal, né? Que ele, então, tantos florins, tantos ratos. Né? E uma moeda pessoal é justamente uma contradição em termos, né? Porque uma moeda pessoal é uma moeda que, em tese, não tem valor, porque uma moeda é justamente aquilo que permite que todos façamos uma transação com valores mais ou menos conhecidos por todo mundo. Né? Mas aí tem uma matemática, tem um câmbio que ele faz entre ratos e dinheiro. Né? E o Homem dos Lobos é um outro caso que eu acho que tem muito a ver com as discussões que a gente vem tendo aqui no seminário. Né? Por quê? Né? Ele não chega a ter assim uma moeda pessoal do tipo tantos lobos, tantos florins. Né? Não é essa a questão do caso. O caso, o Homem dos Lobos, né, ganha esse nome não pelo Freud, inclusive, né, mas tem a ver com aquela construção que o Freud faz da cena, né, no caso. E esse caso tem assim, algumas peculiaridades que ajudam a gente a pensar esses temas em psicanálise. Né? Tem essa primeira análise, então, que ele faz de fevereiro de 1910 a julho de 14, com o Freud. Nesse momento,
O paciente era um nobre russo, muito rico, né, portanto, sim, muitas posses, né? Ele, né, o final dessa análise tem um dado bastante interessante, que para que não restasse dívida, né, o Freud fala, então, para o Homem dos Lobos, né, uma dívida de gratidão, né? Ele pede, então, para o Homem dos Lobos que ele comprasse uma antiguidade para a sua coleção, o que o Homem dos Lobos faz, né? E é interessante, né? Porque tem a ver com pagar a análise aqui, não é mais só com dinheiro, né? Talvez justamente porque o Homem dos Lobos tão rico, o dinheiro não fizesse tanta falta. Tem alguma outra coisa em jogo aí, que não é exatamente elaborada, mas que eu acho que serve de material de elaboração para a gente pensar essa questão em psicanálise. Curiosamente, anos depois, numa entrevista que o Homem dos Lobos dá para uma jornalista, né, a Katrin Obholzer, esse tema aparece e ela pergunta para ele, né, e essa história? Ele fala assim, então, o Freud pediu, né, ele tinha lá uma coleção, assim, que não me parecia muito antiguidade de valor, assim, né, por ser mais uns cacarecos, e ele pede isso para que não houvesse dívida de gratidão. E aí, o que você fez? Fui lá, comprei e dei para ele, né, mas não sei se isso serviu para alguma coisa para mim, porque não foi caro para mim ainda assim, né. Interessante porque ele traz algum elemento para a gente pensar onde é que essa intervenção do Freud acerta, no caso dele, né? É interessante porque aquilo que o Freud fala, né, ou talvez que a gente pudesse especular, e que eu acho que é a minha hipótese, bom, então se dinheiro era tanta coisa assim, né, havia tanto dinheiro que cobrar uma análise cara, esse é um valor absurdo, né? Arranjar algum outro elemento que marcasse, né, o pagamento dessa dívida. E no que o Homem dos Lobos conta para a gente depois, não encontramos eco disso, né? Do tipo, tinha isso aí, mas comprei um negócio lá e dei para ele, não fez muita diferença para mim, né? O curioso é que essa análise acontece antes da Primeira Guerra, né? Ele volta em 19, e aí quando ele volta, né, entre novembro de 19 e março de 20, para o Freud, essa análise é gratuita. O texto do Freud já tinha dito o que disse em 18, né? E aí essa análise é gratuita num segundo passo dela, numa segunda perna, numa segunda fatia dela, né? Ela é gratuita porque esse paciente que era um nobre russo perde tudo na Revolução Russa. Ali onde havia muito dinheiro, né, a ponto da gente poder especular se o valor que ele pagava de fato era caro ou não, né? Agora ele é um desvalido, ele é um imigrante que vai ficar imigrando pelos países, inclusive, sem ter dinheiro para pagar essa análise. Mas o Freud conduz essa análise mais uns meses, né? E essa análise tem uma terceira etapa entre outubro de 26 e fevereiro de 27. E aí o Freud não atende mais. O Freud encaminha esse caso, né? E ele encaminha esse caso para Ruth Brunswick. Eu acho que aí tem uma coisa interessante também, né, no modo como essas indicações circulavam na época. Nessa época, o Freud atendia a Ruth Brunswick. Não atendia só a Ruth, como atendia também o marido dela e o irmão do marido dela. A Ruth Brunswick atendia, por sua vez, uma mulher chamada Muriel Gardner, que vai ser a responsável por publicar aquele volume, que não sei se todos conhecem, de entrevistas, né, que ela conduz, dos relatos que o próprio Homem dos Lobos faz de suas análises, né? Inclusive com um texto da Brunswick em que ela famosamente questiona o diagnóstico do Freud de uma neurose obsessiva e fala que, na verdade, esse caso se tratava de uma psicose e não de uma neurose obsessiva, tal como Freud havia dito. E, curiosamente, a Muriel, que era atendida pela Brunswick,
que era atendida pelo Freud, que encaminha o Homem dos Lobos para Brunswick. Então, a Muriel queria ter aulas de russo. E aí que a Brunswick faz o contato entre os dois. Você quer ter aula de russo? Tem uma paciente que eu atendo que talvez tope ganhar uns trocados como professor de russo. E é aí que a Muriel vira amiga, né, próxima do Homem dos Lobos. Isso é interessante porque tem a ver com o destino que esse caso tem na história da psicanálise, né? Ele é um caso que depois, assim, ele compra essa identidade de paciente do Freud e de caso da psicanálise, né? Sem grana nenhuma, então o Freud coletava dinheiro entre os colegas analistas para dar uma grana para o Homem dos Lobos conseguir sobreviver, né? O Homem dos Lobos, que não havia sido chamado assim pelo Freud, né, meio que compra esse nome para si, como Homem dos Lobos, passa a se apresentar e a falar assim na comunidade de analistas, né? Ganha dinheiro, primeiro dessa vaquinha do Freud e depois por meio do Kurt Eisler, né, que vai ser o cara que vai cuidar dos arquivos Freud, para ter meios de subsistência. E mais do que isso, né, ele vai pintar quadros e vender quadros que de alguma maneira os analistas compravam, porque afinal de contas era um quadro pintado por um paciente do Freud, né? Ele não ganha exatamente assim um valor artístico propriamente dito, né? A Muriel meio que ajuda a vender esses quadros para os analistas, mas de algum modo ele consegue dar esse passo de, em vez de ganhar dinheiro como uma subvenção da comunidade de analistas, e eu acho que aí dá o que pensar, né? Uma comunidade de analistas subvencionar um caso do Freud para que essa pessoa tenha meios de sobrevivência depois de perder tudo, né? Esse caso em que a questão ali da estatueta que ele compra para o Freud tem a ver justamente com não haver uma dívida de gratidão, começa a vender quadros para os analistas, principalmente, né? Não tenho a impressão que ele tinha uma clientela muito maior do que os analistas que se interessavam por isso, né? Isso não fica muito claro por ali. Então tem um destino desse caso na psicanálise, né? Um destino que, por um lado, num debate diagnóstico, né, com essa colocação da Brunswick, e, por outro, né, em que ela, nesse debate, o que ela faz, pelo menos, é apontar que traços de erotismo anal não são suficientes para colocar como uma neurose obsessiva, né? Outras coisas estão em jogo aí. Eu acho que isso é um elemento para a gente pensar, a questão de como, né, a questão do dinheiro se entrelaça com a questão da semiologia e da diagnóstica psicanalíticas. E, por outro lado, né, como esse caso também representa uma certa circulação de dinheiro entre a comunidade analítica, né? Tanto por quem analisava quem, como pelo modo como os analistas se organizam para dar dinheiro para o Homem dos Lobos, como depois, né, esse Homem dos Lobos, ele ganha uma subvenção de uma instituição que tem a ver com a psicanálise, que são os arquivos Freud capitaneado pelo Kurt Eisler, né? Isso tudo quando aparece a questão da gratidão e da dívida por gratidão, né? Bom, essa questão, né, da dívida simbólica, ela vai ganhar um contorno muito maior depois, né, a partir da leitura que o Lacan vai fazer, né, do mito individual do neurótico, e aí a gente ganha outros elementos para pensar essa questão, essa releitura que o Lacan vai fazer do Homem dos Ratos, né? E por outro lado, a gente vai ter toda uma elaboração da Klein sobre gratidão, né? A gratidão encontra na Klein assim a sua grande teórica, né? Mais ou menos contemporaneamente ao Lacan, nessa leitura que eles fazem, né? São textos mais ou menos coetâneos. E
Um outro ponto que a gente vai ver é como essa questão de tratar o dinheiro a partir de uma teoria do simbolismo vai encontrar no Lacan uma crítica interessante, né? Quando ele vai fazer a crítica à teoria do simbolismo de Jones, na homenagem que ele faz para o Jones. Né? Bom, se a gente leva a sério, né, essa crítica que o Lacan faz, me parece que a gente precisa reconsiderar o modo como o dinheiro era compreendido enquanto símbolo de fezes e vice-versa, tal como os analistas vinham apresentando. Né? E aí tem um afastamento, tem um corte, me parece, que é entender o dinheiro como símbolo e o dinheiro como significante. Né? Que eu acho que é aí que a gente encontra elementos para pensar de um outro jeito que não seja esses coprosímbolos, né, que vão das borboletas ao testamento e tudo que está aí in between que o Jones fala para a gente. Né? Então, a questão da gratidão e da dívida vão ser o objeto de um dos encontros, né, do próximo encontro do seminário, daqui a 2 semanas, e a questão do simbolismo e do significante vai ser objeto do último encontro do seminário. Né? Então, hoje a gente encerra esse percurso com a retomada do modo como Freud apresentou e colocou a questão para a gente, o modo como os analistas da época contemporâneos ao Freud levaram essas questões não exatamente adiante, né, porque eu acho que eles continuam com os mesmos impasses, muito presos ao Freud, mas como essa teoria, né, essas construções do Freud ganham algumas consequências na psicanálise, inclusive institucionais, né? No encontro passado, a questão das clínicas gratuitas, hoje, esse lugar muito curioso que o Homem dos Lobos ocupa na história do movimento psicanalítico, né? Para a gente pensar em alguns cortes que o Lacan faz que, de algum modo, nos dão mais elementos para pensar as questões que aparecem até aqui. Né? Isso tem a ver com entender o modo como Lacan lê Freud e o modo como não é uma simples continuidade do que o Freud colocava para a gente. Era o que eu tinha pensado em trazer para a discussão hoje. Gostaria muito de ouvir vocês. Né? Sei que trouxe bastante coisa, mas eu acho que isso serve para a gente poder lançar um pouco o debate. Lembro que os microfones estão fechados e peço para que quem for falar desative o seu microfone e quem não e as outras pessoas continuem com o microfone fechado para não ter interferência, microfonia e retorno, né? no áudio que a gente está gravando aqui. Hoje é isso que eu tinha para falar e agora eu queria abrir para o debate. Posso? De Pode. cara, Pode. Você falou uma coisa que é óbvio, né? Que as minhas orelhinhas ficaram em pé, porque eu não consigo recordar, e eu queria, se você pudesse, esclarecer um pouquinho qual foi a articulação que o Jones fez com ódio, dinheiro, poder e dívida, porque, inclusive, a gente no grupo dos ódios, a gente está assim às voltas com algumas citações uma abordagem que o Hassum faz sobre dívida, né? De vez em quando o Hassum solta uma questão sobre a dívida e a gente não está conseguindo compreender completamente como ele está articulando isso. Talvez você ajude a gente agora. Me conta qual era a articulação de Jones com ódio, dinheiro e poder, por favor. Então, a articulação do Jones não tem a ver com dívida, tá? Mas ele tem um texto de 13 chamado Ódio e Erotismo Anal na Neurose Obsessiva. Eu posso passar esse texto para vocês, eu tenho o PDF do livro dele. Está naqueles Papers on Psychoanalysis, que vão tendo várias edições sucessivas e que eu acho que não estão traduzidos para o português. Né? E o outro texto dele é Traços de Caráter Erótico Anal. Né? Ele não articula a questão do ódio com dívida ou dinheiro, né? Porque essas articulações que vão sendo feitas nessa época parece sempre que são 3 elementos, mas 2 deles se ligando a um sem se ligarem exatamente. Né? Sempre esse tipo de construção que está em jogo, me parece. E o que ele vai falar é que tem a ver, então,
com a questão, um traço de caráter, né? O ódio se relaciona a esse traço de caráter, o dinheiro se relaciona a esse traço de caráter, né? Mas não exatamente que esses dois pontos se liguem numa resolução da questão. Tá? Dívida não aparece aí. O ódio é um traço de caráter para ele. Ele vai colocar nesses termos, né? Que, olha, não é uma invenção dele, né? Esses termos estavam muito colocados no debate da época, né? Ainda que a gente não fale mais tanto assim, teve um certo momento ali que esses termos eram muito comuns, né? Depois eles somem um pouco, né? A gente começa a usar outros termos, mas nessa época eram termos bastante comuns, né? O Freud está escrevendo textos com esses termos estão nos títulos dos textos, nos debates, nas intervenções, né? No modo como eles interpretavam os casos. Mas aí é uma ponta que fica solta, né? Dinheiro e ódio não se ligam exatamente, mas cada um deles separadamente se ligam à questão do caráter anal. Tem a ver com o controle, né? O Jones coloca esse outro elemento que não apareceu antes, mas ele fala que o menosprezo também tem a ver com o caráter anal, né? Freud não falava disso, né? Era ordem, parcimônia, asseamento, né? E aí tem um lance de menosprezo. E aí a questão do menosprezo se liga com a questão da sujeira, né? Bom, só a gente pensar, por exemplo, na questão da representação dos judeus na propaganda nazista, né? A questão da sujeira, né? A questão dos insetos, né? Assim, tem esse tipo de aproximação, né? Para o Jones, a chave de leitura teria a ver com, olha, esse menosprezo tem a ver com isso, né? Mas ainda muito marcada por uma ideia de simbolismo, né? Que aí é o outro lado dessa pergunta que você me fez, porque daí o que acontece é que, como símbolo, qualquer uma das características pode ser pegada para, eu diria, metonimicamente fazer referência a outra, né? Então, bom, ouro tem a ver com dinheiro, dinheiro, papel, moeda, tudo que tivesse a ver com papel, né? E aí testamento. Então, se testamento também vale a morte, né? E aí ele vai juntando as coisas todas, né? Ele vai fazendo uma série enorme de elementos que ele reduz à questão de, bom, se esse símbolo aparece, tem a ver com isso aqui, é disso que o sujeito está falando, né? O que marca bem uma diferença de estilo de clínica, por assim dizer, né? Entre esses elementos. Se você toma isso como um significante, se você toma isso como um símbolo, né? Ok. Beleza, se você puder mandar os textos para a gente. Mando os textos, sim. Tá? Eu não sei se os dois estão nos papers. Deixa eu só conferir aqui. Não, depois você manda com calma, mas muito obrigado, Dudu. Muita coisa para a gente pensar mesmo. Muito obrigada. E eu, de fato, não conheço um outro texto, não sei se o Mauro conhece, alguém aqui conhece, algum outro texto com, assim, tão diretamente ligado à questão do ódio nesses primórdios da psicanálise. Eduardo? Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Eu queria te perguntar, como que na época, nos textos, você notou como o Freud articulava o conceito dele de inconsciente com essas relações que produziam certos efeitos e certas formações do inconsciente, inscrições no inconsciente, levando em conta a teoria do objeto anal que ele desenvolveu. Como Olha, que ele... Você então, entendeu a minha pergunta? Entendi. Você entendeu? Entendi. Tá. Quer dizer, não sei, eu vou responder o que eu entendi. Se eu não entendi a pergunta, você me pergunta de novo. Mas deixa eu achar aqui o termo que o Freud usa.
Bom, ele vai falar, né, não exatamente informações, mas na tradução da Companhia das Letras, que é a que eu estou usando, ele vai falar nas produções do inconsciente, né? E aí, a articulação que ele vai fazer é aquela famosa equação simbólica, né? Então, a equação simbólica que ele apresenta é fezes, entre parênteses, dinheiro e presentes, fecha parênteses, criança, pênis. Né? Essa é a equação que o Freud dá. Ele está colocando isso e ele vai falar, bom, esses termos são dificilmente separáveis, né? E intercambiáveis entre si. Essa é a primeira coisa, tá? A outra coisa é que a questão das fezes, que isso acho que me chama a atenção, né? Fezes, entre parênteses, dinheiro e presente, né? O que ele está falando? Que aí eu acho que tem a ver com essa teoria que ele está fazendo, né? Dessa equivalência, não essa equivalência, digamos assim, nesse subconjunto de elementos, né? Porque o que ele está falando é, olha, no psiquismo, fezes tem a ver com dinheiro e tem a ver com presente. Né? Por que tem a ver com presente? Essa ideia lá das fases de desenvolvimento psicossexuais do Freud. Então, qual que é a primeira produção da criança? Fezes. Né? Esse primeiro presente para a mãe, para o pai, para os adultos, para as outras pessoas. Essa primeira separação, né, do próprio corpo. Então, algo que ela produz e que dá para alguém, né? Isso é um ponto de partida dessa relação entre fezes e presente, porque a relação entre fezes e presente e fezes e dinheiro não é a mesma para o Freud. É mais um desses casos de 3 elementos em que cada um, né, em que tem um tracinho do triângulo que não está ligado, né? Não diretamente, pelo menos. E aí tem essa relação entre fezes e dinheiro, que tem a ver com essa maturação dos instintos ou das pulsões, né? Mas quando eu falo em instinto é porque eu quero ressaltar esse caráter bem biológico de desenvolvimento que o Freud e o Ferenczi vão colocar para essa questão, da passagem do interesse pelas fezes como um objeto para o interesse pelo dinheiro. Porque o que está em jogo é, bom, dissolver o complexo de Édipo. Para onde esse interesse pelas fezes que a gente tinha quando criança vai nesse desenvolvimento? O que é feito desse interesse? Para o Freud, esse interesse vai encontrar um novo objeto, porque essa, digamos assim, essa passagem da vida da infância para a vida adulta, as fezes estão saindo de cena e, assim, para o Freud, muito utilmente, aparece um novo objeto que não tinha na vida infantil, que é o dinheiro, que ocupa esse lugar. Né? Daí que o Freud vai fazer essa semelhança. Né? Para o Freud, onde que está a justificativa dessa construção dele? Bom, então nos mitos, está na linguagem, nas palavras, nos ditos, né? E aí no folclore. Não é à toa que ele vai fazer o prefácio a um livro sobre ritos escatológicos, que é toda essa problemática da aproximação entre neurose, infância e culturas ditas primitivas, como se falava na época, né? E, digamos, a vida infantil e a vida adulta. Não é à toa que depois ele vai fazer um texto com Oppenheimer sobre folclore, né? Onde ele vai analisar cenas do folclore popular sempre dessa chave. Onde tem fezes, tem dinheiro, onde tem dinheiro e vice-versa. Né? Então, para o Freud, o que eu quero insistir olha, o Freud não deixa isso muito claro, né? E quem vai ressaltar esse traço é o Jones, né? Mas tem uma teoria do simbolismo em operação aqui. Né? Onde encontramos uma coisa, na verdade, tem outra escondida. Né? É por isso que, para o Freud, o que está em jogo, quando você tem um dito popular
ou quando você tem uma cena de um folclore ou de um mito em que aparece fezes, é de dinheiro que se trata e vice-versa, né? O que o Freud vai falar é que isso tem a ver com uma representação que está no inconsciente. E aí por isso que ele vai fazendo por isso que ele escreve fezes, entre parênteses, dinheiro. Dinheiro é por isso, né? Presente é por esse outro motivo, creio eu, né? Eu entendo assim essa equação. E ele vai falar daí em produções, não informações, né? Eu acho que ele nem chega a usar formações do inconsciente. Esse é um termo que vem depois, né? E entre essas produções, o que ele fala são pensamentos espontâneos, fantasias e sintomas. Curiosamente, os sonhos não aparecem, né? Apesar de que muitas interpretações de sonhos aparecem nesses textos para justificar essa teoria. Então, pelo que eu estou entendendo, para o Freud, a relação com o dinheiro ela era essencialmente objetal, né? Porque em nenhum momento, não sei se a Melanie Klein, parece que a Melanie Klein que vai desenvolver a relação com a mãe diretamente, né? Como o Dr. Mauro fala da sonata materna, né? Porque no ponto de vista do Freud, nesse texto que você está dizendo, o foco dele ficou mais na produção da criança, né? O símbolo das fezes da criança como produtora, né? Sim. Ficou uma elipse aí no inconsciente, quer dizer, essa relação da mãe, a presença da mãe, a mãe como produtora no sentido de eliminar do asseio, né? De eliminar sujeira, ela caiu fora no ponto de vista do Freud aí nesse texto, não tá? Não é que caiu fora, ele não aparece. Não é que ele apareceu e foi deixado de lado, ele não aparece. Entendi. Mas para você ter uma ideia, né, de como essa construção do Freud estava dada desde muito antes. Numa carta de 14 de novembro de 1897 para o Fliess, o Freud fala: dito de modo grosseiro, a lembrança realmente fede, da mesma forma que, no presente, o objeto cheira mal. Né? Ele está falando justamente desse tipo de inscrição que para ele tem a ver com essa relação que está posta entre fezes e dinheiro. Né? Para o Freud é uma inscrição. Nessa carta do Fliess, assim, que eu acho essa passagem muito divertida, inclusive, né? Mas essa carta do Fliess ele é bem direto. Né? Tem um aspecto, Ludo, que eu penso que o Freud não explorou muito, porque ele fez coincidir muito rapidamente a pulsão anal com a entrega do dinheiro, né? Mas tem uma dinâmica dessa demanda que a mãe dirige à criança, que a mãe coloca uma dívida para a criança desde o início. Existe um tu deves me entregar. A partir daí é que se pode elaborar uma ligação da fase anal com a emergência do ódio, porque o sujeito tanto pode fazer oposição a isso face ao conjunto de entregas que ele realiza para o outro, quanto ele pode privar o outro também dessa dívida que ele recebe por via dessa injunção de uma dívida, contraindo um sintoma de avareza, por exemplo, que para o Freud era um dos sintomas mais complicados de serem tratados. Ele chega a mencionar que a avareza não deixa de ser um sintoma sem cura.
Mas por que eu estou falando isso da demanda que está em jogo na fase anal? Porque eu acho que só dessa maneira que se pode entender por que emblematicamente na neurose obsessiva se recolhe com toda a exuberância a problemática do dinheiro, Uhum. por via desse tu deves primordial, que é exatamente em cima desse tu deves, tu tens que me entregar alguma coisa, que o sujeito vai construir toda a dialética dele com o outro, seja de amor, seja de ódio. Tanto no sentido, vamos dizer assim, de uma entrega incondicional e, consequentemente, uma expulsão de fezes, ou a retenção ao extremo, colocando sérios problemas na relação com o analista a título de pagamento das sessões. Mas, sem dúvida, né? Só que esse é o passo que fica em aberto, né? Até aqui. Né? Aí tem uma elaboração, porque parece que o Freud reduz, né, muito rapidamente a questão do dinheiro é uma questão apenas anal. Ao símbolo, como você né? falou. E aí, quando a gente consegue perceber o modo como, né, acho que o meu ponto é um pouco esse, né? Quando a gente consegue perceber que tem essa construção, né, e essa construção vai sendo cada vez mais bem articulada, assim, até ficar bem articulada demais, né? Porque daí explica tudo. E há uma outra problemática que escapa ao Freud, que foi muito bem notada pelo Ferenczi, é que colocar a problemática do dinheiro inteiramente assimilada ao símbolo deixa escapar que essa demanda que vem do outro não pode ser colocada só na relação entre a mãe e a criança. Uhum. Porque tem um redobramento dessa exigência do outro para que o sujeito pague, que passa exatamente pelas vias do sistema econômico, né? Uhum. E a partir daí é que vai se notar toda a relação, toda a importância da questão do capitalismo, que ainda que o Ferenczi não tenha articulado com muita propriedade, mas ele notou que tem Sim. uma questão pulsional colocada no capitalismo. Sim. Com certeza. Mas eu acho que é quase como que se o Ferenczi tivesse, assim, para mim a impressão que fica ele notou uma coisa importante, mas porque estava preso a essa teoria do simbolismo, né, ele não tinha como articular isso passando para um outro lugar que não fosse a maturação do instinto. E aí não é à toa que o Fênikel é o cara que percebe isso, né? Porque o Fênikel é um dos analistas dessa geração que mais propriamente tem um posicionamento político que passa pelo marxismo, né? E aí ele tem uma articulação que não esgota a questão do ponto de vista psicanalítico, né? Mas aponta para uma outra direção que tem a ver com a questão do sistema econômico. Uhum. É por isso que eu acho que o título que você deu ao seu seminário ele é muito interessante, porque não permite coincidir dinheiro e pagamento. Porque mesmo que o sujeito tenha dinheiro, ele pode ser um mau pagador. Claro. Porque a economia que está em jogo aí não é propriamente a problemática freudiana, né? Tem a ver a maneira como o sujeito se implica nos seus investimentos na relação com o outro. Claro. E eu acho que essa palavra, né, do investimento, que fica muito mais claro quando a gente fala investimento em vez de catexia, aponta para uma questão importante nessa polissemia, né, na relação com o sistema econômico. Uhum. Porque daí você começa a perceber um certo circuito de desejo que a gente pode ir construindo na relação com isso, né? Uma outra face, por exemplo, que a gente pode pensar dessa relação, né, que passa pelo sistema econômico,
são as patologias de endividamento, né? Com certeza. Elas só são possíveis num ambiente em que há crédito. Né? Mas o curioso nisso também é que o Freud foi muito praticamente genial nesse sentido, porque ele notou que esse tu deves inicial, que está colocado na fase anal, é uma condição de relação do sujeito ao outro. Uhum. Né? Então, uma vez que cada um de nós tem uma dívida com o outro, né? Seja ela relativa ao nosso nascimento, por exemplo, né? Mas nós não nos sentimos endividados por acaso, né? Evidentemente que isso ganha proporções diferentes segundo a posição subjetiva, né? Uhum. Mas eu penso que ele foi muito genial porque ele mostrou com toda clareza que esse tu deves inicial ele pode, de fato, complicar a vida amorosa do sujeito, a vida econômica do sujeito, né? Tanto quanto é uma questão que eu acho que em algum momento a gente pode avançar com as suas elaborações, é que existe uma problemática relativa ao final de análise e pagamento. Por que eu digo isso? Porque quando o sujeito está desembaraçado das exigências de se sentir como devedor ao outro, qual é o critério de pagamento? Uhum. Quais são as condições para orientar essa modalidade de utilização do dinheiro para um sujeito que não se sente mais em dívida com o outro? Claro. Uma questão que eu penso que é bem importante. Sim, né? Eu acho que ela tem a ver com como a gente pode perceber na clínica, por exemplo, né? O modo como, no andar de uma análise, os sujeitos vão mudando a relação com o dinheiro. Uhum. Não é raro, por exemplo, que um paciente fale, acho que está na hora de aumentar o valor da sessão, por exemplo. Isso. Né? Uhum. O problema é que é muito fácil a gente cair numa posição em que só o aumentar é um movimento interessante, o diminuir não, né? Uhum. Sim, e não é um movimento comum as pessoas terem esse reconhecimento de uma dívida Uhum. que passa pelo dinheiro, Uhum. mas provocada pelos avanços simbólicos que o sujeito conquistou nessa relação com o analista e que a única forma dele poder fazer comparecer isso é Sim. promovendo um pagamento mais significativo. Sim. Não é qualquer sujeito que faz isso. Porque nitidamente há uma tendência nossa numa obsessivação na relação com o dinheiro. Uhum. O capitalismo ele produz isso. Uhum. Seja no sentido de poupar em excesso, seja no sentido da diarreia, de gastar em excesso. Uhum. Nisso, Freud foi genial. Ele antecipou em muito a questão do capitalismo sem se dar conta. Sim. Exatamente. Mas eu acho que o problema está colocado nesse tu deves que é típico da fase anal, da demanda do outro. E o interessante, está me ouvindo, Eduardo? Tô. Doutor Mauro, está me ouvindo? Tô. Porque assim, que eu estou lembrando... Oi, está me ouvindo? Sim. Eu estou achando interessante o que o doutor Mauro acabou de colocar sobre a grande contribuição que o Freud deu para o pré-capitalismo, digamos assim, né? Num momento antes do nazismo, quer dizer, precursor, né? Que a gente teve ali o nascimento subterrâneo, né?
do nazismo. Eu estava lendo no History Channel, assistindo a história do como que o nazismo ascendeu, né? Não sei se você assistiu esse documentário. E uma das coisas mais fortes que os pesquisadores descobriram foi o ódio como que o ódio foi sendo construído para o Hitler na relação com o irmão e na relação com a mãe dele, né, dentro de casa, o fato de ele ter perdido muito dinheiro e ele parece que ele não teve direito à herança, né? E aí ele foi para a cidade viver vendendo os quadros dele. Ele era um artista, né? O Hitler, né? E ele teve que sofrer a humilhação, até eles falam de uma frase lá dele, de ter que vender os quadros dele, os quadros que ele tinha feito com tanto amor, sabe? E foi morar em pensão. E aí também falam do fato dele, da relação dele com prostitutas, né? Que no caso eram judias, não eram só judias, tinha todo tipo de prostituta, mas enfim, né? Então, assim, o Freud realmente ele deu as cartas, né? Porque, por exemplo, nesse caso que você desenvolveu muito bem, que deu para eu ficar claro, que você descobriu muito bem, como que desdobrou a relação dele com o homem dos lobos. Que maravilhoso que ele fez, né? Como que ele transferiu para a sociedade inteira, até para os analistas, todo mundo correspondendo e reconhecendo o que o homem dos lobos perdeu com a guerra, sabe? Quer dizer, na verdade, foi uma grande crowdfunding, né? Hoje diríamos aqui para a gente, né? Que ele foi fazendo. Não foi simplesmente uma vaquinha, entendeu? Mas, assim, ele fez com que toda a sociedade, a comunidade inteira, reconhecesse que o Homem dos Lobos merecia ter reconhecimento e depois ficou amigo da Muriel, entendeu? E, assim, na nossa sociedade, a gente tem a tendência, como o Dr. Mauro sempre diz muito isso, né? A gente tem a tendência à solidariedade acima de tudo, está no nosso instinto, né? Mas como que, dependendo das relações com a fase anal, né? Que o Dr. Mauro desenvolveu muito bem, não sei se talvez isso fosse mais desenvolvido na época, a gente teria evitado o Hitler, entende? Eu não me arrisco a fazer esse tipo de previsão, muito menos de psicanalizar o Hitler. Está bem longe da pretensão deste seminário. Dudu, Diga, Mauro. Queria te agradecer, mas eu tenho que me retirar agora e dar boa noite para todos. Obrigado, Mauro. Tchau. Doutor Mauro. Dudu. Quem me chama? É o Gabriel, tudo bem? Oi, Gato, tudo bom você? Tudo bem, oi gente, me chamo Gabriel, sou de Campinas, muito prazer. Primeiro, brigadão por esse encontro, foi muito bom ter te ouvido. E me veio algumas questões que eu queria compartilhar que eu achei bem interessantes. A primeira que apareceu é quando você colocou sobre essa constituição de uma teoria sobre o dinheiro do Freud. E você colocou sendo essa equação, sendo o dinheiro igual a fezes. Só que logo depois, você também colocou o seguinte, que há uma ausência de uma teoria do valor na psicanálise, né, freudiana. E isso me remeteu a um outro tema, que é um outro momento que o Freud coloca essa expressão de valor, que é quando ele fala sobre a sublimação. Quando ele coloca sobre a sublimação, ele pontua que esse desvio pulsional para atividades socialmente valorizadas. Eu achei interessante pensar que ele coloca a ciência e a arte, mas ele não coloca o dinheiro nisso, né? E aí eu fiquei pensando um pouco sobre essa relação entre valor social, atividades socialmente valorizadas e essa ligação, esse atravessamento pelo dinheiro, né? Uhum. Com isso, me veio outro texto do Weber, A Ética Protestante,
o espírito do capitalismo. E eu achei uma coisa bem interessante ver um cruzamento entre esses dois textos, né? Se a gente pensar que lá o Weber coloca o surgimento de uma ação muito específica, orientada. Eu até dei uma fuçada aqui num fichamento que eu fiz, que eu achei bem interessante essa frase, uma ação metodicamente ordenada para fins puramente acumulativos. Aqui parece que o dinheiro assume um valor muito específico, né? Que não seria nem ligado às obras de arte, nem à ciência. Uhum. E também não orientado para o consumo. Eu achei bem interessante pensar como que aparece aqui a questão da religião de uma maneira muito específica, né? Uhum. Um intercruzamento entre dinheiro, religião e não necessariamente culpa, não necessariamente dívida, mas a questão da glória. A questão da glória divina no sentido de nós precisamos trabalhar não para saldar uma culpa, mas para conseguir maximizar a glória divina no próprio mundo intraterreno, né? Aí eu achei que isso abriu para mim possibilidade de pensar o que seria essa ausência de teoria do valor no Freud, né? Uhum. Porque essa ausência da teoria do valor, ele aponta para alguns caminhos, ele apontou tanto para a ciência quanto para as artes, mas ele não pontua essa questão da religião ou Uhum. da acumulação de dinheiro. E é interessante pensar que ele é um judeu, né? Então, como que essa questão dessa teoria do valor atravessa isso, né? E fiquei pensando sobre o que seria essa teoria do valor no Freud, como a gente pode pegar e pensar alguns parâmetros para a gente se nortear entre essa ausência de teoria do valor e como que isso está sendo atravessado por significantes da própria cultura dele, né? Uhum. Ludu, Então, oi, é só porque eu estava com a questão um pouco na mesma direção aí do Gabriel, né, em relação ao valor, enfim. Tá dando para me ouvir? Tá. E eu também fiquei com isso que você trouxe, né, no início da sua fala, a respeito dessa falta de aprofundamento na noção de valor, enfim. E agora com esse comentário do Mauro mais final, como que seria possível localizar essa ideia do valor de uma análise, né? Você traz essas categorias, né? O pagamento, da análise, o dinheiro, os honorários do analista, enfim. E onde poder localizar, assim, nisso, o valor da análise, né? Como outra categoria ou algo que está dentro dessas outras também, enfim. Fiquei com isso na cabeça. Alguém mais falou? Uma colocação? Pode, eu só não sei quem está falando. Oi, é Luiz Felipe. Agora apareceu. Oi. Oi, muito prazer e muito obrigado pela exposição que você fez. Eu nunca tinha tido essa oportunidade de ter assim referências tão claras e bem conduzidas. E aí eu queria pedir para quase que um esclarecimento da parte que você falou do Ferenczi, quando ele diz da pulsão capitalista. Eu acho que eu perdi, mas aproveitando que eu perdi para introduzir minha pergunta, um componente egoísta e um outro componente que ele vai jogar com a questão da avareza e da imundície e do amor ao dinheiro, um outro polo que você colocou. E na discussão com o Mauro, eu vi que você estava retomando Fênikel e a preocupação em tirar dessa concepção biologicista para, de alguma maneira, colocar o capitalismo, que tem a ver com as forças de produção, como uma crítica para o Ferenczi. Para você me esclarecer um pouco, e agora eu vou fazer a pergunta, é que eu fiquei muito tocado aqui na sua exposição e me remeteu à prática. A prática também com criança e com adolescente,
e que isso a gente vai ver que o pagamento a Uhum. gente pode gerar boas discussões para isso também. Mas um outro ponto que eu acho que você falou no Homem dos Lobos, que é o Homem dos Lobos ser possuidor de uma dívida, perdão, a dívida você falou no Homem dos Ratos, mas ao mesmo tempo o Homem dos Lobos é possuidor de uma herança. Então a gente pode dispor de um dinheiro para pagar. Dispor de um dinheiro para pagar é uma coisa. Outra é a produção de fezes, é essa produção que acabou na equação freudiana de fezes, como você relacionou, presente em dinheiro. Quer dizer, se o sujeito está tirando aquilo de alguma forma, ou está agregando ao trabalho de análise alguma coisa do trabalho do suor dele. Uhum. Qualquer coisa nessa direção que eu fico pensando que é diferente de dispor do dinheiro, dispor do pai ou da mãe que paga, ou ter o dinheiro, enfim, algo assim. Obrigado. Eu vou começar de trás para frente das perguntas, né? Eu acho que na clínica com adolescentes é uma coisa muito interessante de notar como, se a gente tem condição, inclusive, né, a questão do pagamento vira uma questão de fato que tem a ver com a relação que se estabelece com os pais, né? É quase como se fosse alguma coisa do tipo, pelo que eu quero que meus pais me paguem, entendeu? Então, eu acho que esse é um caso, né, muito interessante, porque a gente fala, né, tem que ser cara, análise e tal. Tudo bem, mas a gente atende adolescentes e atende crianças que não são exatamente, que não pagam eles mesmos. Mesmo adultos que não pagam eles mesmos também, né? Eu acho que é aí que o discurso de que uma análise tem que ser cara. Se a gente cogita apenas a questão de qual é o valor que o sujeito tira do próprio bolso, a gente achata as coisas demais. E eu acho que é aí que a gente pode aprender com outras situações clínicas a repensar essa questão do pagamento, né? Às vezes pode ser muito caro para alguém que o pai pague a análise, por exemplo, né? Só que isso, para mim, assim, a gente precisa pensar em noções de valor para poder fazer isso. Se a gente cola só a questão do dinheiro, a gente não consegue entender exatamente o que está acontecendo. O problema é que, sendo muito franco, né, seguindo o conselho freudiano de 13, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Quer dizer, eu pelo menos preciso, né? Não tenho herança nenhuma. Então, assim, tem outras pessoas que podem ser analistas de outros modos, né? Eu acho que esse é um pouco a provocação que eu faço. A questão, né, que acho que está nas perguntas que vocês três fizeram, né? O Gabriel e a Gabriela, né? Eu acho que um pouco a minha insistência, que o Mauro pontuou bem, né? Separar a questão de dinheiro e de pagamento numa análise, né? Isso já é um desdobramento, mas separar não do jeito freudiano, que parece que as coisas não se cruzam, porque elas se cruzam o tempo todo, né? Mas pensar em como, né, as coisas não necessariamente coincidem. A gente pode ter alguém que tem muito dinheiro e paga muito caro no valor assim de numerário pela análise, sem que isso signifique de fato alguma outra coisa que a gente espera que opere numa análise. Que tem a ver com narcisismo, por exemplo, né? Que tem a ver com investimentos libidinais. A pessoa pode pagar muito caro, inclusive não ir para análise, né? O problema é encarar que essa pessoa tem que ir embora e abrir mão de rendimentos no final do mês, né? Um pouco essa provocação que eu fiz em outros encontros, né? Então, isso tudo se cruza, claro, né? E eu acho, né, que é uma posição muito perigosa para a gente analista fazer coincidir, né, o valor de uma análise apenas com o valor numerário. Eu acho que é aí que a gente cai num ponto cego. A gente cai num ponto cego porque a gente está num mundo capitalista, inclusive, né? E eu acho que é aí que tem um problema que a gente precisa pensar em como fazer esse tipo de manejo numa análise, né? Eu dizia num encontro anterior do seminário que, eventualmente, nem todo sujeito paga do mesmo jeito, né? E, às vezes, assim, sujeitos que não pagam nada, entre aspas, pagam muito pela própria análise. Isso aí tem toda a discussão
por exemplo, que vem daí em relação à psicanálise na rua, psicanálise na praça, psicanálise de instituições públicas, né? Eu prefiro pensar que essas questões servem para trazer provocações para o modo como a gente, às vezes, achata o que é dinheiro em psicanálise. E como a gente faz operar a nossa, entre aspas, teoria do que é dinheiro em cima do que um sujeito faz com a grana que ele tem, né? Que é o perigo de tratar dinheiro como símbolo, por um lado, porque a gente acha que sabe o que é esse símbolo e quanto vale, né? E o perigo de achar que a gente sabe, de fato, o que nos pagam numa análise, porque a gente está numa teoria de que há muito reconhecimento, ou que o reconhecimento é plenamente possível, né? E aí eu acho que tem diferenças para entender isso numa chave lacaniana, por exemplo, né? Porque, afinal de contas, o Vox está nesse lance, está nesse campo lacaniano, né? Então, acho que isso é importante ter em mente também para onde o seminário caminha, né? E aí, Gabriel, eu acho que você tem toda a razão quando você fala da questão do Freud, né? Mas a gente joga, parece que o problema do valor para o lado, né? Porque o que é a valorização social? Bom, pelo menos hoje no Brasil, essa questão do valor social da arte e da ciência está meio em baixa, né? Ou pelo menos foi colocado assim em questão. Haja visto que justamente, cada vez mais, o governo tem legitimidade para justamente cortar verbas de cultura e de pesquisa, né? Não é à toa que esse discurso tá, de alguma maneira, se relaciona também com esse tipo com a questão do dinheiro, né? Aí, eu acho que quando o Freud vai falar da sublimação, ele dá pistas de que a gente precisa pensar com mais cuidado o que é o valor, né? Como se ele não tivesse uma boa teoria do valor, né? Porque se a gente vai pensar valor como investimento libidinal, né? Quanto mais investimento é mais valor que eu dou, né? A gente cai na armadilha de achar que então quanto mais dinheiro eu pago para uma análise, mais valor eu dou para essa análise, e a gente cai nessa posição de que análises têm que ser caras, que é a posição do Freud em 13, que eu acho que precisa ser repensado, pelo menos num contexto brasileiro, né? Eu acho que se a gente junta, né, valor com muito dinheiro, eu acho que a gente faz uma aproximação muito rápida, né? E curiosamente, lá onde a gente encontraria muito valor, a gente encontra também muita merda, né, por assim dizer. Nesse jeito que o Freud vai tratando as coisas, né? E aí tem um lance de valorização e desvalorização importante para ser pensado também, né? Uma outra saída seria pensar a questão das idealizações, por exemplo, né? Mas eu acho que falta alguma coisa ali, né? Freud antecipa muitas coisas, mas isso não quer dizer que ele antecipe todas as respostas. E por isso que eu acho que no Freud a gente encontra muitos problemas desse jeito, né? Dessa aproximação muito rápida, né? Entre dinheiro e ouro, entre dinheiro e valor. Então, uma análise tem que ser cara. E aí, para mim, assim, a questão que fica é o que é esse caro que o Freud está falando, né? Ele fala que a estupidez é muito cara também, né? Mas assim, tem uma porta para pensar também o que está em jogo aí, né? Ganhos secundários de um sintoma também tem a ver com valor, né? Resistência numa análise também tem a ver com isso. São as pistas que o Freud dá. Mas eu acho que eu estou tentando separar um pouco a questão, assim, o esforço de mostrar como parece que houve uma super redução na teoria analítica disso ao dinheiro, como se a gente precisasse pensar um pouco melhor a respeito dessa redução para poder entender um pouco melhor o que está em jogo, né? Por isso que a minha proposta de falar depois da questão da dívida, e aí eu acho que a herança entra junto, né? A gente poderia pensar em dívida, gratidão e herança, mas às vezes uma análise serve para a gente se haver com uma herança, né? E herança não é só dinheiro, né? Então tem muitos, assim, romance familiar, por exemplo, tem outras coisas que estão em jogo aí, né? E essa dívida que o Mauro
trouxe, né, que apontou muito bem, é a questão do tu deves. É fácil reduzir a tu deves a dinheiro, mas aí você pode ficar dando dinheiro para sua mãe, pagando plano de saúde, pagando o que for, e ainda assim a dívida não vai ser paga, né? Porque daí é mais uma dessas situações em que é a operação muito rápida de reduzir dívida a dinheiro, né? E aí eu não saberia como caminhar em relação ao Weber aí, a partir do Freud, né? O que eu acho é que, por exemplo, os textos de analistas que tentam fazer uma antropologia psicanalítica nessa época são textos ruins, que daí fazem essa aproximação entre neurose infantil e primitivo. Se a gente fica nessa chave de leitura antropológica, a gente não acompanha a antropologia que rolou depois, né? E aí tem um problema nesses textos, assim, são textos esquisitos, são textos muito caricatos, justamente porque eles fazem parte desses textos que jogam para cima do que estão interpretando uma grade já feita, né? Que tem a ver com essa articulação entre analidade, erotismo anal, dinheiro, né? E aí a coisa fica sem nuance, né? E aí a questão do judaísmo do Freud é uma questão que eu tentei o máximo possível passar longe, porque é uma treta interminável, né? Análise interminável, judaísmo interminável, que é o texto do livro lá, e uma treta interminável, assim. Nem acho que eu teria condições de avançar nessa questão especificamente, né? Mas aí se a gente pudesse fazer, digamos assim, pegar instrumentais analíticos para pensar isso, aí sem dúvida, né? Bom, são significantes que estavam ali para ele, né? Eu pensaria nesse sentido. Mas aí já é um segundo movimento, né? É a gente, a partir de instrumentos e conceitos psicanalíticos, pensando essa questão no Freud. Gente, já são 10 horas. Comecei pontualmente às 8, vou encerrar pontualmente às 10. Agradeço as questões, sei que não as esgotei, né, mas é porque eu acho que parte do seminário tem a ver com justamente colocar essas ideias, essas hipóteses para o debate, né, a gente provavelmente vamos voltar a ela no próximo encontro. Estão todos convidados para o próximo encontro, daqui a 2 semanas. Quem está inscrito deve receber automaticamente o link para o próximo encontro, sem e-mails de confirmação, não confirmação e tal, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui nas mensagens. Qualquer coisa de recebimento de links ou não recebimento e questões e tal, vocês podem me escrever, tá bom? Obrigado, Ludo. Ok. Agradeço a presença de vocês, agradeço as questões, agradeço a atenção, tá bom? Bem. Obrigada, Ludo. Boa noite. Obrigado. Tchau, Tchau, Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Até